te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória. Pode mudar, mas sua palavra
sempre atentos permanecem e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estamos aqui, irmãos, felizes para falarmos um pouco da palavra de Deus. Aqueles que puderem me acompanhar, nós vamos fazer uma leitura aqui no livro de Jó, que se encontra no capítulo 26 e no versículo 7 do livro de Jó, que diz: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu rosto, do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite, a superfície das águas em redor até os confins da luz e das trevas. Graças a Deus, irmãos. Quando eu vejo esta palavra, principalmente a parte B desse primeiro versículo, nós vemos que a palavra de Deus, que a terra sobre o nada. E hoje, irmãos, nós sabemos, a ciência está bem avançada, tem satélites que mostram o espaço, que mostram o nosso planeta Terra. E quando eu vejo a imagem deste planeta Terra, que eu acho algo lindo, tremendo, irmãos, eu fico imaginando a autoridade de Deus, o poder de Deus, de um Deus eterno, que faz todas as coisas, que está acima de tudo. Quando nós vamos olhar o nosso planeta Terra, ele está girando a uma velocidade de 1.700 km por hora, irmão, nesse movimento de rotação.
Nós fazemos um percurso durante um ano ao redor do Sol de 940 milhões de quilômetros a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Isso é uma velocidade extrema, meu irmão. Quando eu vejo este universo, o próprio Sol, por mais que a ciência tente explicar que é uma fusão nuclear, que é algo, eu vejo Deus nos dando calor, Deus nos dando luz durante milênios sem nenhum combustível ali a ser colocado. Isto é Deus nos dando a vida aqui na Terra. Este próprio Sol, com esse sistema solar, ele viaja pelo este universo a uma velocidade de 69 mil quilômetros por hora, meu irmão. Quando eu vejo isso tudo, eu não tenho dificuldade, irmãos, para acreditar no que a palavra de Deus diz. Ali em Gênesis, capítulo 1, nós vemos que a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e chamou a luz dia. E as trevas ele chamou noite, e foi tarde e manhã, o primeiro dia. Quando nós vemos esses primeiros versículos, que eu acho muito interessante, irmãos, Deus formando este planeta Terra com algo que nós não sabemos o que é, ele começou a transformar, ele colocou a água separada das terras, deu ordem para que aquela terra desse fruto, desse árvores, separou o espaço, o oxigênio, águas e águas, a palavra de Deus diz. Ele fez o homem, irmão, do pó das terras. Ali, quando a palavra de Deus fala sobre Éden, quando nós vamos olhar nos originais, ele seria mais como vamos dizer, um lugar amplo. Pode ser também chamado de jardim, pode ser também chamado de terra fértil, de várias situações, mas era um lugar amplo. E neste lugar ele colocou um jardim ali mais lindo do que já estava ali, que ele tinha colocado árvores fora do jardim, ali naquela planície, naquele Éden. E neste lugar chamado Éden ele faz um jardim. E nesse jardim ele coloca duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E quando ele coloca Adão e Eva neste lugar, ele dá uma ordem para que eles não comam daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele dá esta ordem, irmãos, é porque Deus ele deu o livre-arbítrio aos dois ali. Eles tinham a escolha de dizer quero ou não, mas eles escolheram pecar. Nós vemos aqui na história que a serpente, ela induz Eva a comer daquele fruto que Deus não permitiu. Nós não sabemos, na realidade, exatamente o que era, como foi. Se esta serpente, ela foi uma incorporação de Lúcifer ali, a primeira seção espírita, podemos dizer assim. Nós não sabemos se foi uma visão, algo que ela viu, não sei. Se foi realmente, literalmente, uma serpente que falava. Há alguma divergência no meio teológico em relação a isso. Mas o que importa é que Eva, ela aceitou aquilo que a serpente estava falando e experimentou deste fruto. E ofereceu a Adão. Adão, mesmo sabendo que não podia, comeu. E nós sabemos que, como a palavra de Deus diz, a desobediência aconteceu e foram expulsos daquele lugar. Quando eles foram expulsos daquele lugar, meu irmão, nós vemos que aconteceu que a população começou a crescer. Adão e Eva começaram a ter filhos. A história conta dos primeiros filhos, Caim e Abel, que foram oferecer sacrifícios a Deus. O que dá a entender aqui na palavra de Deus é que Caim, ele não procurou o melhor que ele tinha para dar a Deus, ele não procurou as primícias, provavelmente pegou qualquer coisa que estava ali e ofereceu ao Senhor. Enquanto Abel, a palavra deixa bem claro que ele, o que tinha de melhor, ele ofereceu ao Senhor. E Deus
escolheu Abel e rejeitou aquilo que Caim tinha oferecido. Então, irmãos, Caim, com inveja, com raiva, acabou matando o seu irmão. E quando ele mata o seu irmão, ele foge, a história é bem conhecida. Ele casa provavelmente com uma irmã sua, que era permitido naquela época, para que a população crescesse. Mas juntamente com esse crescimento da população, acontece um crescimento do pecado. E quando o pecado ele vai crescendo, quando o pecado ele vai aumentando, a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E quando a palavra de Deus diz que ele se arrependeu, irmãos, nós vemos aqui que ele começa a ir atrás de um homem chamado Noé, porque ele determinou que faria uma destruição da humanidade nesse momento, com um grande dilúvio. E Noé, a palavra de Deus diz que era um dos que realmente continuaram adorando a Deus, continuou engrandecendo o nome de Deus ali naquele momento. E Deus separa aquele homem para fazer um grande barco, que seria a arca de Noé. E Noé faz este grande barco. Eu fico imaginando, naquela época, a zombaria, as pessoas zombando, mangando de Noé. Muitas vezes hoje nós vemos isso também, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, as pessoas não querem aceitar e muitas vezes zombam daqueles que estão divulgando o Evangelho. Mas a palavra de Deus diz que Deus manda chuva realmente. E Noé, com alguns animais que Deus tinha mandado ali, casais de animais, entram nesta arca e até o mais alto topo, montanhas que tinha aqui na terra, a água cobriu, irmãos. Passa alguns dias, a água baixa, a arca ela baixa também ali em determinado lugar e aqueles que estão dentro da arca saem para povoar a terra novamente. E é muito interessante, irmãos, que quando eles começam a sair da arca, os 3 filhos de Noé com suas esposas, Cã, Sem e Jafé, eles começam a multiplicar aqui na terra. Deus dá uma ordem que é para se espalharem por toda a terra. Mas acontece que algum deles tem a ideia de se juntarem e não quererem se espalhar. E fazem uma cidade e diz: vamos fazer uma torre, que seria a Torre de Babel, muito conhecido, essa história também, e vamos chegar até o céu. Só que Deus não se agradou daquilo que estava sendo feito ali. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Deus ele faz com que as pessoas mudem o seu idioma. Eles não se entendiam mais, que as línguas que eram faladas ali foram mudadas e as pessoas tentavam se comunicar e não conseguiam mais e foram obrigados a se separar, se espalhar pelo planeta Terra. Isso tudo, irmãos, a partir daí a população começou a crescer. A partir daí o mundo começou a cada vez mais se aglomerar de pessoas, encher de pessoas, e Deus começa a formar agora um projeto. Começa a querer separar um povo seu para que lá na frente ele pudesse trazer Jesus. E ele vai até uma cidade chamada Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Era uma cidade idólatra, era uma cidade que eles adoravam o Deus Sim, que era o Deus Lua. E ele naquela cidade vai atrás de um cidadão chamado Abraão. E ele faz um chamado a Abraão. Ele diz: Abraão, eu tenho um chamado para ti, vou fazer de ti uma grande nação. A esposa de Abraão era estéril. Deus diz a ele que através dele é que iria vir essa nação. E a palavra de Deus diz que ele recebe isso e acredita. E vai exatamente para o lugar onde Deus vai os guiando. Ele pega a sua esposa, pega as suas fazendas e sai atrás daquilo que Deus e disse que iria mostrá-lo. E a palavra de Deus continua, irmão, dizendo que
Passa os anos, passa vários dias, anos, e a promessa de Sara, a esposa de Abraão, de engravidar não acontece. E Deus continua dizendo: não, eu vou dar um filho a você. Só que existia um costume naquela época, ali na Mesopotâmia, que quando a senhora, a esposa, não poderia ter filho e tinham escravos, ela dava a escrava para o marido, e o filho daquela escrava era filho do casal. E com esse costume, Sara resolveu fazer isso. Ela deu a uma das escravas que tinha, chamada Agar, para Abraão, e Abraão realmente, ele engravida e tem um filho com esta escrava, chamado Ismael, e este filho começa ali a crescer. Mas só que com o passar do tempo, Sara já mais idosa, mais velha, Deus cumpre a promessa que tinha feito, e ela é engravida e tem o seu filho. E quando ela tem este filho, acontece contendas ali, irmãos, entre eles. E eu acho muito interessante que muitas vezes a gente não entende, quando nós estamos lendo a Bíblia. Houve uma discussão entre Sara e Agar, e Sara pede que Abraão bote Agar e o seu filho para fora ali de onde eles estão. E eu creio que Abraão aqui, ele ficou triste, mas Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus chega até Abraão e diz: faz o que tua esposa está mandando. Porque Deus sabia que por mais que ele amasse esse filho, iria dar problema. Porque o filho da promessa era Isaac. E Isaac era que Deus ia fazer. Deus não iria abandonar Ismael. Por mais que ele tivesse expulso eles dali, Deus iria proteger aquela mãe e aquele filho. A palavra de Deus, ela não deixa bem claro, mas em alguns livros históricos, alguns comentários bíblicos, nós vemos que Sara, que Agar, quando ela está no deserto, que a água acaba, que o pão acaba, o anjo brada, mostra um poço, água, e logo após ela beber daquela água, aparece um grupo de se eu não me engano, era caçadores, e acolhe, e a palavra de Deus não diz, mas acolhe aquela mãe com aquele filho, e ele se torna arqueiro, e dele saem muitos reis e muitas nações também. Mas Deus continua a sua obra, o seu trabalho, com Abraão e Isaac. Isaac casa e tem Jacó e Esaú. Deus continua o seu trabalho com exatamente Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos. Desses 12 filhos, ele tinha um que ele gostava muito, que era José, era o mais novo, era o filho da sua velhice. E a palavra de Deus diz, irmãos, que por inveja, os outros irmãos, os outros que estavam desagradando, que não estavam gostando, porque Deus estava dando visões, o pai Jacó estava gostando mais de José por ser o filho da sua velhice. Eles começaram a ficar um pouco com inveja, venderam esse menino mais novo, a palavra de Deus diz que ele tinha 17 anos, como escravo no Egito. Mas tudo tem um propósito, irmãos. Quando a gente vê isso acontecer, Deus já estava preparando algo ali naquele momento. Quando José ele é vendido ali para o Egito, ele chega ali no Egito, os irmãos dizem que um animal feroz tinha o assassinado, matado. E quando ele chega ali naquele Egito, ele vai preso, ele sofre humilhações, mas Deus o honra. E com o passar do tempo ele fica sendo a segunda pessoa com mais autoridade ali naquela região. E no Egito, irmãos, chegou um determinado ponto que uma grande seca aconteceu ali naquela região, e a única nação que tinha alimento era exatamente o Egito. E todos que moravam ao redor ali do Egito tinham que vir ao Egito para pegar alimento. E os próprios irmãos e o pai também de José veio pegar alimento. E José os reconheceu, a história nos conta. E como não pode ser diferente no nosso meio, José os perdoou.
os trouxe para ali, deu terra para eles morarem, deu animais para eles criarem, deu casa para eles morarem. E aquele grupo, que eram os irmãos de José, formou uma grande nação ali dentro do Egito. E é interessante que, com o passar do tempo, Faraó, que estava ali acima de José, morreu. Outras lideranças depois deles também vieram, morreu. Outros faraós morreram. Chegou um ponto que tem um faraó que não sei se não quis ou esqueceu. A palavra de Deus diz que ele começou a fazer uma perseguição em cima do povo de Deus. Não lembrava mais do que José tinha feito. E começou uma perseguição. Aquele povo começou a se tornar um escravo ali no Egito. E eles estavam crescendo muito. E o próprio Egito ficou com medo daquele crescimento, porque crescimento significa muita gente. E muita gente significa poder bélico. Eles poderiam formar um exército e ir contra ao próprio Egito. Então eles tentavam diminuir, não queria que eles crescessem, e começaram a oprimir, começaram a fazer com que eles sofressem naquele lugar. E Deus, ele viu o que estava acontecendo, e esse povo era o povo de Deus. E neste momento, irmãos, Deus, ele levanta um dos homens que é mais conhecido na palavra de Deus, que se chamava Moisés, exatamente para libertar o povo. Moisés, ele foi criado uma grande parte de sua vida ali no meio do Egito, daquele povo que realmente vivia nos palácios ali. E Deus chama ele. Primeiro acontece algo que Deus ele faz, irmãos, de uma forma que você possa aprender. Tem uma frase que eu acho muito bonita que é: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E Moisés, ele viu um soldado judiando, batendo em um dos judeus ali, dos seus, e ele acabou matando. E ele teve que correr dali, fugido, foi para o deserto e passou vários anos no deserto, sem poder voltar para não ser preso ou morto. E acontece que Deus, quando faz esse chamado a Moisés, ele tem que voltar. E quando ele volta, é exatamente para libertar o povo do cativeiro que eles estavam passando ali, do sofrimento. E a história é muito bonita também. Nós vemos que Moisés, Deus dá milagres, faz milagres ali através de Moisés. Muitas pragas Deus lança, e até que o faraó, ele permite que aquele povo saia dali daquele lugar. E nós vemos, irmãos, que quando aquela multidão, fala-se de milhões de pessoas, sai dali, atravessa o Mar Vermelho, Deus dá livramentos, Deus dá alimento, dá água para aquela população. Chega um momento que eu acho muito interessante, ali em Êxodo 17, se eu não me engano, quando eles estão em uma marcha, se eu não me engano é no deserto de Refidim, e acontece que os amalequitas, que eram um povo conhecido até mesmo como os chacais do deserto, por ser uma nação ruim, uma nação traiçoeira. Segundo alguns estudos, dizem que muitas vezes eles mandavam um grupo para guerrear e por trás mandavam outro grupo para matar as crianças e as mulheres. Era um povo ruim. Esse povo, ele tentou impedir a marcha do povo de Deus. E nós vemos que quando esse povo tenta impedir a marcha de Deus, uma das coisas que eu acho interessante é que o povo aqui era escravo, não tinha experiências em lutas, em guerras. A palavra de Deus diz que Josué, a primeira vez que aparece, já é liderando este povo. E Deus estava naquele negócio. Moisés disse: Josué, toma a frente desta batalha, que eu vou até o monte orar. Enquanto as batalhas começavam, irmãos, Moisés orando ali em cima do monte, ele foi com Arão e Ur, dois daqueles no meio deles, e quando Moisés estava orando, a vitória acontecia. Quando Moisés ele deixava
de orar, porque os seus braços cansavam, eles baixavam. Então o povo começava a recuar, o povo de Deus, e os amalequitas começavam a ganhar. Então e os outros que estavam ali com ele levantaram os braços de Moisés e ficaram segurando. E a vitória foi do povo de Deus. Nós vemos aí a importância, irmãos, da oração no meio da igreja, no meio da nossa família, que é uma das coisas mais importantes, que a palavra de Deus deixa bem claro isso. Mas eles continuam a sua caminhada, irmãos. Nós vemos que poucos meses depois que eles saíram ali do Egito, eles já chegaram ali na terra prometida, na Canaã, no lugar, na terra onde emana leite e mel. Só, irmãos, que mandaram os espias olharem a terra para fazer a estratégia para invadir a terra. Só que os espias olham, quando voltam, a grande maioria diz: não tem como. A terra é boa, mas há gigantes. Só Caleb e Josué que disseram: não, mas Deus vai estar com a gente. Deus vai nos dar a vitória. E começou uma discussão, vamos, não vamos. Queriam brigar até com Moisés. Então Deus se ira neste momento, irmãos. E Deus deixa bem claro: ninguém desta geração agora vai entrar nesta terra. De 18 anos para cima ninguém vai entrar. E foi aí, irmãos. Eles poderiam estar em poucos meses nesta terra, mas durou 40 anos até que toda esta geração morresse, para que a próxima geração entrasse. E essa próxima geração já vem com Josué como líder. Essa próxima geração, Moisés já morreu. Essa próxima geração agora é a geração realmente que tem certeza que Deus vai ajudá-los a entrar naquele lugar. E a primeira cidade que eles invadem, que eles vão fazer a estratégia, porque tudo, irmãos, que nós estamos fazendo na obra do Senhor tem que ser direcionado por Deus para que a vitória venha. E a primeira cidade que eles iam invadir ali era uma cidade chamada Jericó. Era uma cidade em que os seus muros, humanamente falando, era praticamente impossível de ser invadida aquela cidade, porque aqueles muros eram muros com cerca de 9 metros de altura e a largura chegava a 6 metros. E só Deus para derrubar aqueles muros. E nós temos a história que Deus manda aqueles homens dar voltas naquela cidade, e depois eles tocam as buzinas, as muralhas caem. E é muito bonita essa história. Mas eu acho interessante, irmãos, que Deus dá uma ordem antes deles entrarem e antes deles invadirem aquela cidade. Deus deixa bem claro: olha, tudo que está ali é meu. As primícias, a primeira cidade. Vocês queimem tudo, mas o ouro, a prata, o que tem de valor, vai para a casa do Senhor. E todos sabiam disso. Mas acontece, irmãos, que no meio do povo de Deus sempre tem aqueles que querem ganhar vantagem. Aqui no meio do povo existia um soldado chamado Acã, que ele escondeu um pouco de ouro, um pouco de prata, pegou uma manta muito bonita que estava ali e enterrou juntamente com sua família debaixo de sua tenda. E o povo estava feliz porque tinha conquistado esta cidade chamada Jericó e estavam se preparando para ir para a próxima, a cidade chamada Ai. E quando este exército se organiza e vão com a certeza da vitória, porque Deus estava com eles para conquistar a cidade chamada Ai, irmãos, acontece algo inesperado. Eles não conseguem conquistar aquela cidade. E mais de 30 homens do povo de Deus morrem ali naquela batalha. E eles têm que sair correndo daquele local. E neste momento Josué, ele fica sem saber o que está acontecendo e vai se humilhar perante Deus. Vai dizer: mas o Senhor não disse, meu Deus, que nós iríamos conseguir, que as vitórias seriam nossas? E enquanto ele está orando ali, Deus disse: se levanta, Josué. Sabe o que foi que aconteceu, Josué? É porque houve pecado no meio do povo. Roubaram aquilo que era meu. Existe mentira no meio do povo e eu não trabalho no meio de mentira.
eu não trabalho no meio do pecado. Enquanto você não tirar o pecado do meio do povo, as vitórias não vão vir. E foi o que aconteceu. Acã acabou dizendo realmente que ele tinha roubado. Tiveram que matar Acã e sua família para que as vitórias voltassem novamente. E eles conquistaram todas aquelas nações debaixo do poder de Deus. Mas Josué morre, irmãos. Quando Josué morre, acontece que Deus começa agora a levantar homens com o Espírito Santo trabalhando na vida deles para livrar o povo. Porque o povo, quando Josué morreu, começou a pecar novamente. E Deus levantou juízes para fazer agora a obra, para usar como líder daquele povo. Vários juízes teve durante vários anos. Nós vemos aqui, o Gideão era um dos juízes, Sansão também foi um juiz. O último dos juízes foi Samuel. Nós vemos que Samuel foi a transição, que a partir de Josué, a partir de Samuel, a palavra de Deus disse que o povo já não queria mais esta forma de governo e começaram a cobrar a Deus um rei. Nós queremos ser igual às outras nações, queremos que um rei vá à frente e faça agora e nos guie agora nas batalhas e nas conquistas. E mesmo, irmãos, Deus não concordando, porque por mais que Deus já tinha preparado mais para frente, que ele iria dar um rei ao povo, mas tudo é no tempo de Deus, entendeu? Mas o povo queria, e mesmo sem ser da vontade de Deus, ele permitiu, e ele mesmo escolheu Saul. E Saul, ele desagrada a Deus, ele peca, ele não obedece, e Saul acaba morrendo, e Deus levanta Davi, e Davi grandes conquistas fazem ali também. Nós vemos que a história de Davi é linda, os salmos de Davi, as conquistas que Davi fez no meio do povo de Deus. Mas Davi envelhece, morre, ele deixa o seu filho Salomão. Salomão também foi outro que conquistou grandes coisas, teve paz durante o reinado de Salomão. Apesar de Salomão, no final de sua vida, ele também desagradar a Deus. Mas Salomão morre, e quando Salomão morre, acontece algo muito interessante aqui, que ele deixa o seu filho Roboão para substituí-lo. E quando Roboão ele vai falar para o povo, depois da morte do seu pai, ele vai dizer ao povo que o seu primeiro discurso como rei, vamos dizer assim, e quando ele fala, o povo pede algo a ele. O povo diz: olha, Roboão, o teu pai, ele judiou um pouco da gente, ele cobrou muitos impostos, nós tínhamos que trabalhar alguns dias no ano, até de graça, para a nação. Nós queríamos pedir a você que diminuísse um pouco essa carga, esses impostos, para que nós pudéssemos aqui ter um pouco mais de sossego. E nesse momento Roboão, ele diz: eu vou pensar. E foi pedir conselhos. Ele pediu conselho aos mais velhos, e os mais velhos disseram: realmente é bom você fazer isso, Roboão. Dá uma amenizada, o povo está muito sofrido. Depois que ele saiu ali do meio dos anciãos, ele foi para os jovens, aqueles que nasceram e cresceram com ele. E esses jovens disseram: nós não concordamos, nós queremos que você seja mais firme, você seja mais duro. E quando ele foi fazer o pronunciamento para o povo, irmãos, ele diz isso. Ele diz: olha, se meu pai os castigava com vara, eu vou os castigar com escorpião. Escorpião aqui, para nós traduzirmos, seria um açoite, um chicote, com um cabo de uns 10 centímetros e tiras de couros, de 9 a 12 tiras de couros. Na ponta dessas tiras de couros tinha ou pedaço de chumbo, ou pedaço de osso, que foi um dos chicotes. Ele se chamava azorrague, esse chicote. Foi um chicote que foi castigado em Jesus. Ali quando ele foi crucificado, ele foi açoitado. E ele quis dizer o quê? Se meu pai judiava com vocês, eu é que vou apertar mais ainda. E a palavra de Deus, ela não fala exatamente isso,
Mas como nós vamos olhar alguns livros, tipo História dos Hebreus, de Flávio José, que é um historiador, alguns dizem até que ele viveu na época de Paulo e até conheceu Paulo naquela época. Ele tem alguns escritos e ele narra nos escritos deles, na História dos Hebreus, que neste momento, quando ele diz isso, o povo se ira e começa a querer apedrejá-lo, começa a querer matá-lo. Então Roboão, junto com um daqueles soldados, sobe em cima de um cavalo e corre até as terras de Judá. E começam a querer ter uma guerra ali, mas eles acabam se separando. Roboão, ele acaba sendo rei apenas de Judá e de outra tribo, Benjamim. E aquela outra tribo que ficou, as outras 10, um homem chamado Jeroboão foi que assumiu. Para nós não demorarmos muito, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas a partir de agora, irmãos, ficou os dois povos de Deus, Judá e Israel. E os dois andaram agora com cada um com a sua história. E nós vemos, irmãos, que passam alguns anos, vêm os assírios e conquistam Israel, conquistam as 10 tribos e praticamente dizimam, praticamente eles somem da história ali. E continua agora só Judá, que passa alguns anos e vem a Babilônia com Nabucodonosor, conquista. Eles passam 70 anos ali sendo escravo. Depois de 70 anos, o rei Ciro da Pérsia vem, conquista a Babilônia, liberta este povo. A partir daqui é que nós vemos a história de Esdras e de Neemias, que é neste momento. E logo após isso, irmãos, nós poderíamos dizer que o Velho Testamento acaba. Tem os 400 anos que Deus ficou em silêncio e depois disso veio Jesus Cristo. Isso foi um resumo para que nós possamos entender um pouco da Bíblia.